Olá, sétimos anos. Daremos continuidade hoje na apostila de número 3, atividade 2, página 2. A professora Sueli de Língua Portuguesa da Escola Domingos Puglini orientará vocês nas atividades complementares da apostila universitária número 1. Primeira atividade, página 39, leitura. Página 40 é uma leitura e exercícios 1 e 2. Página 41, exercícios de 3 a 6. Página 42, exercícios de A a letra E e números de 1 a 4. E a leitura de uma mensagem. Finalizando, página 43, exercícios A e B e os números de 5 a 8. E também temos uma leitura no quadro Importante Saber, para os conceitos do gênero textual cartas. Aqui um breve histórico sobre o surgimento das cartas, ou seja, os envios das cartas. Então, antes era enviada por pombos correios, em seguida os navios. Então, nenhuma das cartas enviadas ficou tão conhecida como aquela escrita por Pero Vaz de Caminha. É o documento do qual Pero Vaz de Caminha registrou as suas impressões sobre a terra, que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. Enviou a carta para o rei D. Manuel, 1469-1521, para comunicar-lhe o descobrimento das novas terras, primeiro documento escrito da história do nosso país. Aqui eu posso afirmar para vocês que é o primeiro documento escrito para a história do nosso país e também o primeiro documento da nossa literatura. Que a professora deixou uma tirinha da carta do Pero Vaz de Caminha. Esta carta, ela tem na faixa de 15 a 20 folhas, ela é bem extensa. Eu sei que vocês viram um pouquinho de Pero Vaz de Caminha lá no 5º ano e vocês também verão lá no ensino médio. Aí depois as cartas, elas eram enviadas por meio dos cavalos, né? As pessoas montavam os cavalos e iam entregar as cartas. Aí, em seguida, os correios e os e-mails, né? O que nós temos nos dias de hoje. Então, o primeiro correio brasileiro, o Correio-Mor das Cartas do Mar, foi criado em 1673. Aí os e-mails, correio eletrônico. O primeiro correio eletrônico utilizado o símbolo arroba como forma de constituir endereços eletrônicos foi criado em 1971 por Tomlinson. Por meio do e-mail, as pessoas podem enviar, receber e armazenar mensagens, documentos, vídeos, imagens e toda forma de documento digital. Então, tudo que nós recebemos por e-mail podemos chamar de documento digital. Aí, em seguida, nós temos mais informações, mais históricos sobre a carta. Então, as cartas eram as que traziam as notícias de outras terras e as novidades pessoais, permitindo o diálogo e o debate entre o destinatário e o remetente. A carta é um escrito, mas também pode ser um mapa, ela pode ser uma unidade do baralho, ela também pode ser a carta magna, que é a Constituição do nosso país, né, de 1988, e ela é a lei que rege a conduta de todos os brasileiros, que é a lei máxima de nosso país, né, a Carta Magna. Aqui do outro lado nós temos histórias em referência à carta, a grandes escritores da literatura ou do mundo. Então, ao longo de sua vida, Freud escreveu milhares de cartas. Elas fizeram parte da evolução de seus pensamentos para a psicanálise. Então, Freud, ele foi o inventor da psicanálise. Então, ele escrevia por meio de cartas o que ele deixaria para nós, para o mundo de hoje. Então, em 19, o Franz Kafka escreveu uma carta para seu pai, que, no entanto, nunca foi enviada. Na carta, ele utilizou todo o seu talento em destrinchar a alma humana para falar do difícil relacionamento entre pai e filho. O autor morreu e a carta acabou virando um de seus livros mais importantes. Então, o nome dessa obra do Franz Kafka é Carta ao Pai.
Aqui nós temos documentos, né, as cartas chilenas, e aqui nós temos um documento organizado por José Paulo Paes, Grandes Cartas da História, ou seja, cartas do mundo universal, do mundo inteiro. E aqui nós temos a nossa aula Carta Pessoal, conceito de carta pessoal. Então aqui a carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Apesar de haver os recursos tecnológicos como o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, Facebook e outros, a carta ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade. A professora aí destacou o WhatsApp, né, esses em amarelos, Facebook, o Insta. Por quê? Porque são palavras de língua inglesa e não faz parte do nosso dicionário. A linguagem utilizada é de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre o remetente, a pessoa que envia, e o destinatário, a pessoa que recebe, podendo ser linguagem formal ou linguagem informal. No caso de uma carta endereçada a um amigo, por exemplo, é permitida uma aproximação maior, como brincadeiras, apelidos inofensivos, entre outros. Então, aí nós temos uma linguagem informal, né? Uma carta para um amigo, para uma família, podemos utilizar essa linguagem. Aqui abaixo nós temos a fonte de onde foi retirado essa parte do texto. E aqui nós temos a estrutura da carta pessoal. Então, em toda carta precisa ter o nome da cidade, a data, o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta. Aqui nós temos o corpo da carta, que é a carta em si, e abaixo nós temos a despedida e a assinatura. Vocês irão construir uma carta, vocês vão voltar para essa atividade para construírem a carta de vocês. Então aqui nós temos o remetente, nome completo, endereço, cidade, no nosso caso, Laranjal Paulista, sigla do estado, SP, e o CEP, código de endereçamento postal, que para nossa cidade é o 18.500.000. Aí aqui do lado, com base no exemplo acima, elabore uma carta pessoal. Caso a sua carta não caiba na folha, poderá fazê-la em folha separada. Aqui a professora deixou uma observação para vocês. Todas as atividades anexadas às apostilas necessitam ser grampeadas ou fixadas de forma segura. Por que a professora fala isso? Porque alguns de vocês estão entregando as atividades soltas, então não pode, elas têm que ser anexadas de forma segura nas apostilas, tá bom? Então, uma ótima produção textual para vocês, uma feliz semana a todos e bons estudos.